Senhor presidente, senador Talmário Mota, eu queria, nessa oportunidade, primeiro valorizar a iniciativa do Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, que estão me convidando para estar em São Paulo no dia 11 de dezembro para receber o prêmio Valorização Profissional, decisão tomada por unanimidade pela comissão julgadora do prêmio, composta por membros do Conselho Tecnológico do CIESP, que reúne profissionais acadêmicos, especialistas da engenharia e da área tecnológica. Eu já conversei com o presidente, o engenheiro Murilo, que infelizmente não poderia estar lá nesse dia, mas conversei com o presidente da UGT, o companheiro Patá, e ele me garantiu que eu serei representado lá nesse belíssimo evento. Eu agradeço muito a esse prêmio chamado Personalidade da Tecnologia, 2015, na categoria Valorização Profissional. Queria também, senhor presidente, eu aqui justifico porque não poderia estar presente. Queria muito agradecer os companheiros de Rondônia, senhor presidente. Recebi o convite para receber o prêmio Waldemar Camata, 57 anos no ar. O núcleo integrante das maiores emissoras de rádio do estado de Rondônia tem a honra de convidar Vossa Excelência, senador Paulo Paim, para que venha ao nosso estado receber o prêmio Waldemar Camata, 57 anos no ar, pelo destaque do ano de 2015, pelos trabalhos importantes desenvolvidos em prol da sociedade brasileira. Também, infelizmente, não poderia estar presente, mas agradeço muito, muito, muito a esses profissionais do rádio que têm feito um papel destacado de bem informar a população de todo o país. Muito obrigado aos radialistas de Rondônia e região. Eu que sou lá do sul do Brasil, nascido em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, ao receber esse prêmio, fico naturalmente muito orgulhoso e ciente de que estamos aqui na linha certa pela opinião de Vossas Excelências. Queria também agradecer muito aos companheiros da CSPB, companheiros da Nova Central de Minas Gerais, que me convidam para receber o prêmio Zumbi dos Palmares pela nossa luta em defesa do combate, em defesa e no combate permanente a todo tipo de preconceito, ou seja, em defesa daqueles que são discriminados. Também, infelizmente, não poderia estar, mas, com certeza, esse evento significativo, que, na verdade, foi nessa sexta-feira, teve um brilho especial por todos os homenageados que lá estiveram, e mesmo aqueles como eu, que não pudemos estar lá naquela noite de sexta-feira, mas que mandamos representantes. Feito esse agradecimento, senhor presidente, eu quero receber uma carta, quero ler aqui uma carta que recebi do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Rio Grande e São José do Norte, lá no meu querido solo gaúcho. O presidente Benito Gonçalves, do Sindicato Metalúrgico, faz um apelo, senhor presidente. Vejamos o que ele diz. Um apelo emocionado. Ele que já ficou acorrentado em frente ao Polo Naval por cerca de um mês, na expectativa de que não houvesse demissão em massa dos trabalhadores naquela região. Diz ele: senador Paulo Paim, venho mais uma vez em nome de toda a população gaúcha, de trabalhadores do setor naval aqui em Rio Grande, São José do Norte e arredores, pedir socorro. O setor naval está em crise, o desemprego correndo solto. Em 2013, tínhamos mais de 23 mil trabalhadores. Pasme, senhor senador, diz ele, em 2015, somos só 10 mil.
A Petrobras está abrindo mão do conteúdo local para fazer obras mais baratas na China. Há muitos boatos, ninguém confirma nada, mas também ninguém desmente. Esses boatos dão conta de que a maior parte dos projetos da P75 e da P77 iriam para fora do país em acordo entre Petrobras e QGI Brasil. Diz ele: nos ajude, senador, antes que seja tarde demais, entregamos nossas vidas, enfim, na mão de pessoas como Vossa Excelência. O site Petro Notícias, no dia 16 de novembro, faz a seguinte matéria, senador: Petrobras entra em acordo com o consórcio QGI e leva módulos da P75 e P77 para a China. A vontade da diretoria da Petrobras, infelizmente, foi essa. E, por fim, mais um projeto é tirado do território nacional com destino à China. Após meses de incertezas, a companhia entrou em acordo com o consórcio QGI e irá transferir a construção dos módulos da plataforma, repito, P75 e P77, para o estaleiro Cosco, deixando apenas uma parte do projeto a ser feita aqui em Rio Grande. A decisão do novo contrato dá prosseguimento à prática de redução de custos da nova gestão estatal, não olhando o social, que não tem poupado parte das operações em prol de um maior alívio da Caixa, mas, infelizmente, gerando mais desemprego aqui em solo gaúcho e mais emprego em terras chinesas. Diz mais ele na carta: somos afetados diretamente, tanto pelo aquilo que está sendo anunciado, como pela demora na definição para o projeto que se estende desde o início do ano. A cidade de Rio Grande será agora responsável apenas pelas obras de integração dos módulos. A decisão deverá acarretar grandes mudanças no polo naval da região, que vinha criando grandes expectativas quanto à geração de mais 2.000 cargos de trabalho. Nenhuma das partes fala com clareza. Segundo fonte da Petronotícias, o acordo entre a estatal e o consórcio não chegou ainda a ser formalizado. Na última semana, o prefeito de Rio Grande, Alexandre Lidmeyer, afirmou que as empresas haviam acertado a montagem e a integração dos módulos no município, mas nenhum documento foi oficializado, as reuniões parecem ter seguido na direção contrária, ou seja, perdendo emprego aqui e ganhando a China. Veja bem, senador Paim, precisamos de uma resposta. Não deixe morrer essa região e, mais ainda, não deixe a Petrobras respeitar a todos nós, desconsiderando a multa do conteúdo, uma das nossas únicas formas de garantir o nosso emprego. Assinado Benito Gama, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Rio Grande. Senhor presidente, informo que estou encaminhando esse documento, esse pronunciamento, à direção da Petrobras e ficarei no aguardo de uma resposta urgente, porque é inadmissível. Nós que lá atrás falamos tanto de P isso, P aquilo, agora P75, P77, gerando emprego no exterior e trazendo prejuízo para os trabalhadores do Rio Grande do Sul. O senador Paulo Paim, interrompendo um pouquinho Vossa Excelência, que Vossa Excelência permitiu, queria registrar aqui a presença da comitiva do Ministério da Educação de Bangladesh, né? Está aí visitando, seja bem-vindo aqui ao nosso... ao Senado, ao plenário, aqui visitando. Então, retorno a palavra ao nosso orador, senador Paulo Paim, que gentilmente concedeu essa parte. Se sinto em casa, é uma satisfação recebê-los aqui. Nós que temos olhado para o mundo todo, numa visão de política de direitos humanos, que a cultura da paz, eu sempre digo que não tem fronteira. Eu presido aqui na casa a Comissão de Direitos Humanos e tenho reafirmado que o que tem acontecido no mundo deixa nós todos muito tristes. E como é bom ver uma delegação que vem ao Brasil com carinho, de forma fraternal, solidária, dialogar sobre o bem da humanidade. Aceitem as nossas palmas, sejam bem-vindos. Senhor presidente, eu quero falar um pouco agora sobre
a sessão que apreciou os vetos na semana passada. Claro, senhor presidente, que eu, vocês sabem a posição, fiquei muito triste quando não derrubamos o veto daquela questão dos aposentados, que ia ter, pelo menos no futuro, a inflação mais PIB. Eu sabia que não ia cair, porque nós conhecemos a casa muito bem, estou aqui há 30 anos praticamente, como deputado federal 4 vezes e 2 como senador, e eu percebia logo no diálogo que tive com deputados e senadores que aquele veto não cairia como não caiu. Felizmente, conseguimos resgatar, via aquela proposta do fator previdenciário, que agora a mulher, que com o fator tinha que se aposentar com 67 anos, e o homem também com 67, como criamos uma alternativa, a mulher vai poder se aposentar com 55 e 30 de contribuição e o homem com 60 e 35 de contribuição. Isso é para quem vai se aposentar. Aí nós avançamos. A grande questão é quem está aposentado. O PIB, nós sabemos que, infelizmente, está sendo negativo. O que nós íamos aprovar seria só uma indicação futura. Quando o PIB crescesse, o aposentado teria, então, um aumento real de 1, 2, 3%. Mas, assim mesmo, eu digo para os aposentados que essa batalha não terminou. Nós brigamos quase 15 anos para alterar o fator. Alteramos. Brigamos 20 anos e aprovamos o Estatuto do Idoso. Brigamos mais 20 anos, aprovamos o Estatuto de Igualdade Racial. Brigamos 20 anos e aprovamos o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Brigamos 13 anos e aprovamos a política do salário mínimo. E também, senhor presidente, por uma questão de justiça, eu quero, nesse momento, dizer que a luta do Aeros, uma luta que nós participamos durante 12 anos, enfim, se tornou realidade, foi aprovado nessa mesma semana o PL 2 de 2015. Por fim, senhor presidente, faço aqui uma pequena retrospectiva, valorizando esse ganho em momentos tão difíceis em que a pauta que vem da Câmara para o Senado é uma pauta negativa. Está aí querendo aprovar o negociado acima da lei. Que é isso? A lei tem que ser respeitada. Vamos negociar, mas acima da lei, não abaixo da lei. É querer terceirizar tudo, inclusive a atividade fim. Eu estou rouco porque já estou no 24º estado. Estou indo a todos os estados, fazendo debate na Assembleia Legislativa para não permitir que essas duas questões passem. Mas depois de muita luta, senhor presidente, foram 12 anos viajando os estados, acampando aqui dentro do Senado, acampando na Câmara, que a gente conseguiu aprovar o PL 2. Os aposentados e pensionistas do Fundo de Pensão Aeros, composto por ex-funcionários das empresas Varig, Cruzeiro e Transbrasil, alcançaram, enfim, na semana passada, quarta-feira, dia 18, no Congresso Nacional, uma vitória com V maiúsculo, para coroar uma luta de 12 anos. Claro que eu estou muito feliz, mas mais felizes estão eles. Uma felicidade que não cabe no coração. Sempre estivemos juntos, desde o início, pois tinha certeza, embora alguns já nos xingavam, isso era aquelas propostas de político que nunca vai dar certo. Uns nos abandonaram no meio do caminho, porque não ia dar certo mesmo, dependia do Supremo, dependia do Executivo e dependia do Congresso. Nunca esmoreci, senhor presidente. Sempre acreditei que seria possível. Iniciei junto com eles e terminei com eles. Mais de 1.000, é certo, é verdade, morreram nessa caminhada. Mais de 1.000 idosos morreram. Mas outros 10.000 que sobreviveram nesta linha de combate, viram, neste dia 18, enfim, o projeto se tornar realidade. O projeto número 2 abre um crédito de 368,26 milhões no orçamento, via o Ministério da Previdência, para pagar os aposentados e pensionistas do Aeros. Este montante vai garantir o benefício para mais de 10.000 companheiros idosos de 60, 70, 80 e até de 90 anos. Como eu dizia, uma vitória com V maiúsculo é dedicada aos inúmeros trabalhadores do Aeros, que, infelizmente, muitos morreram durante essa jornada de 12 anos. É importante lembrar, senhor presidente, um pouco dessa história. Ela iniciou em outubro de 1982, com a criação do Instituto Aeros.
O surgimento do Instituto representou a realização de um antigo sonho dos aeronautas e aeroviários, pois iria assegurar uma aposentadoria tranquila, sem perda na renda para os familiares. Senhor presidente, em 1991, infelizmente, houve mudanças. A garantia que era assegurada pelas contribuições dos participantes, trabalhadores e empresa, uma terceira fonte do custeio viria da cobrança de uma taxa de 3% incidente sobre as tarifas aérea nacional por 30 anos. Em 91, a terceira fonte foi extinta por determinação do Departamento da Aviação Civil. O Aeros funcionou inicialmente como uma financiadora de sonhos, como um financiador de sonhos, eu diria. Promessas de aposentadoria tranquila, com segurança para todos na sua velhice. Mas, infelizmente, com a extinção da fonte de financiamento, num acordo entre empresas e União, o fundo começou a ruir. A política de congelamento de preço dos bilhetes aéreos também contribuiu para esse sentido. Senhor presidente, aliado a essa situação, as empresas aéreas deixaram de contribuir com as suas cotas, parte por dificuldades financeiras, provocando um déficit nas contas do fundo. Em 2001, fechou, então, a Transbrasil. Na época, o ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, interlocutor do governo nas companhias aéreas, negou qualquer socorro às empresas. Preocupado com a situação do Aeros e dos funcionários das companhias aéreas, me engajei nessa luta junto com outros companheiros. Em 2005, a VASP encerra também as suas atividades. Em 2006, a Varig não consegue enfrentar os problemas financeiros que vinham se acumulando. A aviação aérea rio-grandense foi vendida por 24 milhões de dólares em leilão para a Varig Logística, que assumiu 245 milhões de reais em bilhetes emitidos e passivos de 70 milhões de reais. Senhor presidente, dos milhas. Inicia-se o drama dos filiados do Aeros. As demissões de mais de 5 mil funcionários criam uma crise sem precedentes. Por muitas vezes, estivemos em audiência com o governo. Por centenas de vezes, viemos essa tribuna. Por dezenas e dezenas de vezes, fizemos acampamento aqui dentro do Senado, junto com tantos outros militantes dessa causa. Senhor presidente, eu quero dizer aqui, com enorme satisfação, que, como falei de alguns prêmios, também por essa atuação aqui, recebi, na época do governador de Minas Gerais, o prêmio Medalha Santos Dumont pela luta incansável em favor dos trabalhadores da Varig e do Aeros. Em 2008, realizamos aqui inúmeras audiências públicas. Em 2010, apresentei o PL 147, que previa um fundo para encontrar uma saída para o Aeros. A ideia era avançar junto à Advocacia Geral da União, a prever que as empresas aéreas do Instituto Aéreos dê seguridade para buscar uma saída. Senhor presidente, muitas foram as iniciativas. Fizemos de tudo para que tivesse uma solução definitiva. Quantas vezes estive, senhor presidente, com o então ministro Toffoli, da Advocacia Geral da União. Quantas vezes estive com a ministra Ideli Salvati. E aí continuamos, senhor presidente, quantas vezes estive com o Luiz Inácio Adames, que era o ministro da AGU, com vista a um acordo que pudesse dar fim a essa verdadeira tortura que sofriam os companheiros do Aeros. Em 2013, tivemos o Sindicato dos Aeronautas em audiência com o ministro Joaquim Barbosa, presidente supremo. Ali procuramos avançar, mas também muito difícil. Em 12 de agosto de 2013, trouxe a essa tribuna uma carta endereçada à presidenta da República, Dilma, e um apelo comovente das entidades. Inclusive, em um voo que fiz para o Rio Grande do Sul, entreguei em mãos da presidenta, já que eu ia no mesmo voo que ela, a carta dos aposentados e pensionistas do Aeros. Ali, depois de uma vigília de 40 dias, que eles concordaram em suspender, eles ficaram na expectativa, depois da carta, para que algo fosse feito. Mas foi importante também a vigília de 20 dias no Rio de Janeiro. Parabéns pela força, a resistência e a coragem desses homens e mulheres de cabelos brancos. Muitas foram as campanhas que fizemos, senhor presidente, junto com eles sempre e com eles à frente.
Graziela Baggio, sempre liderando, e também a participação do Sindicato dos Aeronautas. Vigílias, reuniões, cartas, documento, ação na justiça, projetos de lei, enfim, foram anos e anos de muita luta. Senhor presidente, o mais difícil foram as vigílias, porque tínhamos um receio muito grande que aqui dentro do Senado, aqueles homens que estavam ali com raça, fibra e coragem, poderiam até vir a falecer, mas felizmente ali não aconteceu. Passávamos a noite, senhor presidente, me lembro eu, cantando músicas. Até no Dia dos Pais passei uma noite com eles, como o Guri, lembrando César Passarinho, Amigos para Sempre, de Roberto Carlos, Sábado em Copacabana, de Doroval Caymmi, e aquela Sabe Moço, composta por Francisco Alves, e ainda esses moços, de autoria do nosso querido Lupicínio Rodrigues. Eu falei muito em moços aqui, quando cantávamos aqui dentro, era para dar a todos aqueles moços de cabelos brancos, e que as cicatrizes marcavam o rosto, de que era preciso manter a cabeça erguida, que não era possível jogar toalha, que no fim nós seguíamos vitoriosos. Foi assim, sobre a letra, a emoção, a música no ar, que nós passamos aqueles dias. Lembro aqui com alegria cada momento, cada embate. O importante foi que venceremos. Destaco também aqui, muitas vezes que tivemos nos ministérios, a presença de Álvaro Dias, Cleise Hoffmann, Ana Amélia, Pedro Simon, José Pimentel, Walter Pinheiro, o presidente René Calheiro, o deputado Rubens Bueno e o próprio deputado Henrique Alves, presidente da Câmara na época. Pois bem, senhor presidente, em outubro de 2014, o governo federal encaminha, então, um projeto ao Congresso sobre a quantia de 248 milhões que foi pago. Senhor presidente, depois começamos a travar a nova luta para esse momento. Quero citar aqui algum desses heróis da resistência. Graziela Baggio, presente. Carlos Henrique, presente. Vilmar Mota, presente. José Carlos Pereira, presente. Ireneia Breda, presente. Alcira Tamara, presente. Manuel Wiltman, presente. Yara Rolando, presente. Amaury Guedes, presente. Ernie Scherer, presente. Oswaldo Tavares, presente. Vera Barreto, presente. Vera Paixão, presente. Marina, presente. Zoroastro Ferreira, presente. Graziele Rodrigues, presente. Simone, presente. Tayana, presente. Marcelo Bona, presente. Henrique Júnior, presente. Comandante Filgueira Júnior. Zulmira Filgueira. Comandante Grem. Senhor presidente, faço questão de lembrar aqui também. Os aeronautas que ao longo dessa caminhada faleceram. Mais de 1000 tombaram nessa caminhada. Não tiveram a alegria de compartilhar esse momento, mas fica aqui a minha homenagem a eles que estão lá no alto. Quero, senhor presidente, no final dessa fala, fazer uma homenagem ao personagem principal dessa luta em favor do Aeros. Quero lembrar aqui do nosso querido companheiro de luta, o advogado Luiz Antônio Castanha Maia, um verdadeiro herói desta causa. Meu amigo Castanha Maia nasceu no dia 16 de dezembro de 64, lá no meu estado, no Rio Grande do Sul. Faleceu jovem, presidente. Ele veio a falecer antes da vitória. Ele faleceu no dia 14 de janeiro de 2012, aos 47 anos. Era um dos maiores nomes do direito previdenciário do país e um dos maiores líderes dessa causa. Ele deslocava do Rio para São Paulo para o Supremo, Supremo para o Rio Grande do Sul, estava aqui na tribuna conversando com a gente, aqui nas galerias ou no cafezinho, estava nas reuniões com os ministros, mas infelizmente veio a falecer, repito, no dia 14 de janeiro de 2012. Quero aqui, de público, agradecer muito. No ano das eleições de 2010, recebi uma carta de Castanho Maia que guardarei para sempre no meu coração como memória principal desta história. Dizia ele, senadores, sobre o mandato do senador Paim: ando profundamente preocupado com a campanha lá no sul do senador Paim. Creio, e vou resumir, que o Rio Grande há de responder positivamente para que o senador volte a estar conosco. Dizer, não há melhor dúvida que o senador fez um brilhante trabalho nessas últimas legislaturas.
foi um lutador. Parabéns, Paim, e ao povo gaúcho. Sabemos que duras penas foram aprovados os estatutos. Foi assim, senador, com o Estatuto de Igualdade Racial, com a política de salário mínimo, com a luta do povo negro, dos idosos, dos trabalhadores. Não há uma só causa, uma causa justa, que eu não posso afirmar, dizia o advogado Maia, que lá estava o meu amigo gaúcho, que nem eu, senador Paim. Aí entra outra questão relativa ao fundo de pensão, aí ele fala da nossa participação sobre a luta aqui no Aeros. E, por fim, ele diz, o povo gaúcho tem que lembrar que ele é um hábil articulador, enfim, um companheiro de todas as lutas. Eu estou só resumindo. A questão, no entanto, é maior, é muito maior, diz ele. Nos últimos anos, ele enfrentou batalhas duras, internas e externas, mas nunca vacilou na defesa dos idosos, trabalhadores aposentados. Nesse ano, temos o dever de acompanhar o senador para que ele retorne ao Senado. Aqui mora o perigo e nós precisamos dele. Vou dizer como votaria, senador Telmário Mota. Votaria, sim, se estivesse no Rio Grande, com a maior tranquilidade, no meu querido senador. O grande risco é que nós podemos perder o senador. E nós não vamos perder, por isso fica aqui meu apelo a todo o povo gaúcho, para que esteja comigo nessa mesma trincheira. Eu li aqui mais, porque para mim é importante lembrar que o doutor Luiz Antônio Castanha Maia, patrão dos aeronautas, deixou a vida, entrou para a história e para a posteridade. Minha saudação a todos que caminharam conosco nessa luta, meu abraço forte, agradecimento muito, muito, muito forte a tantos, mas quero aqui a Graziella, ao comandante Grisolha, que nos mandou uma carta belíssima agora, esta semana, onde ele diz, enfim, a vitória chegou. Na sessão do dia 18 de novembro, o Congresso Nacional decidiu a favor dos idosos do Aeros. A nossa luta pela sobrevivência, eu agradeço o empenho de todos, senador Paim, porque sei que foi um grupo que liderou esse movimento. Sei que a luta ainda continua, mas a batalha que conseguimos vencer mostra que estamos no bom caminho. Já falei aqui dos mais de 1000 combatentes que morreram ao longo dessa caminhada. Rendo as minhas homenagens póstumas para aqueles que faleceram, mas que seus ideais ficaram sempre junto de nós. Aos que tombaram, aos mais que 1000 que tombaram, e a você, Maia, que está lá no alto, e nesse dia eu li aqui a tua carta que mandaste para mim, eu quero dizer, Maia, doutor Maia, nosso querido advogado, que morreu com 47 anos, um homem que tinha lado, fazia o bem sem olhar a quem, presente, doutor Maia, presente, você está aí no alto com um exército de 1000 idosos, que hoje pode ver os seus familiares recebendo o que tinham de direito, enfim, pela decisão tomada o dia 18. Senhor presidente, era isso, agradeço muito a Vossa Excelência e me coloco à disposição, se for necessário, para que os outros senadores possam usar a palavra.